Bom, vamos aqui para a segunda parte do vídeo. Então, quando eu compreendi que a lei de Deus estava me condenando, mas não tive uma resposta, e isso me afastava de Deus, porque a igreja ela não me ensinou a construção, se é uma construção, se é genética, como que isso acontece com a criança, como que nasce dentro da criança, isso não foi me ensinado, mas sempre via palavras de condenação. Então isso me afastava de Deus, isso me trazia ódio. Foi assim: "Meu, estão me falando que isso me traz condenação", e aquela briga dentro de mim. Então isso me afastou de Deus, porque isso foi construindo de mim, foi assim: "Deus não é bom. Não é bom servir a Deus, porque é um Deus mau". E aí quando eu decidi ter um encontro com Deus, deixar a homossexualidade, deixar os desejos, e eu falei assim: "Deus, agora eu quero aprender tudo que eu não aprendi na minha infância, tudo que eu não aprendi dentro da igreja, eu quero buscar". E cada vez que você, aproxima de Jesus, você conhece mais Jesus, vai exigir de você renúncia, cara. Renúncia que vai desconstruir todas as mentiras na sua fortaleza da sua mente. Então vai exigir, você vai ter um confronto com você, você vai ter ódio de você, vai ter ódio de coisas, porque você está deixando agora tudo que um dia você desejou, que você quis, ou coisas que te fez bem, ou coisas que te fez mal. Então tudo isso vai ser uma nova construção em Cristo. Então agora você vai ter que agora, eh está muito sensível à voz do Espírito Santo. Então isso que vai gerar de você um desconforto. Então você vai aprender a jejuar, você vai aprender a dizer não para sua carne, você vai aprender a dizer não por certa amizade, você vai aprender excluir certas pessoas nas suas redes sociais, na, su- na, no- na sua convivência, porque nem todo mundo vai querer compreender o seu processo. Então você vai ser apedrejada por pessoas. Então agora, cara, existe um preconceito aqueles que estão na homossexualidade, e também existe um preconceito gigante aqueles que quer deixar a homossexualidade. Então, temos que respeitar e ambos têm que respeitar eles e tem que nos respeitar. Então, cara, tem que existir entre nós amor, cara. Eu preciso amar eles, eles também têm que aprender a me amar também, porque eu estou andando agora aquilo que eu quero viver, aquilo que eu acredito que seja, que Cristo ele tá dizendo uma verdade para mim, porque tem coisas que eu descobri em Deus, coisas que eu nunca revelei para ninguém, não contei para ninguém, foi coisas que eu e Deus, ele sabe que nós passamos dentro do nosso quarto, ele sabe, só eu sei o que ele mostrou para mim no meu processo de libertação. Cara, pecado tem nome. Então eu precisei contar os nomes dos pecados que eu vivia, as coisas que eu era, as coisas que eu fiz. Então eu fiz muita coisa errada, muita mesmo. Agredi muito a lei de Deus, eu agredi muitas coisas que não agradavam a Deus. Então eu precisei confessar. Mas Deus, ele só traz na nossa mente um confessamento quando ele traz uma revelação da raiz. Então Deus me revelou as coisas que eu vivi. Por exemplo, eu era infiel em relacionamento, sempre traí. Eu fui uma fiel uma pessoa só. Então, de, de 25 anos que eu tinha ali de bagunça, meu, eu fui fiel uma pessoa. Então, Deus me mostrou por que que eu era infiel, por que que eu era insegura. Aí ele começou a me revelar. Então, quando eu tive essa compreensão, que Deus me perdoa por essa pessoa que eu feri, me perdoa porque eu feri aquela pessoa. Então, eu escrevi, fiz uma lista, todas as pessoas que eu feri, todas as pessoas que eu machuquei. Meu, eu comecei a pedir perdão para essas pessoas. Então, isso, cara, era eu confessar, porque essa minha mente estava agora se renovando em Cristo. E a palavra lá em Romanos, ele fala assim: agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, pois Cristo, Jesus Cristo, a lei do Espírito me trouxe vida e trouxe uma liberdade. Ela me libertou da lei do pecado, mas que me levava à morte. A lei não era capaz de me salvar por causa da fraqueza da minha natureza humana, pois isso que Deus fez, e a lei é incapaz de fazer, é incapaz de fazer ou enviar o seu filho semelhante à nossa natureza pecaminosa, apresentando como sacrifício do pecado. Ou seja, a lei, cara, eu não tinha uma capacidade de cumprir a lei.
Mas agora, por causa de Cristo que morreu na cruz, que levou os meus pecados, deixou o teu Espírito Santo, ele começou a me conduzir agora ao arrependimento. Agora, por causa do Espírito Santo, eu consigo cumprir a lei de Deus. Por causa do Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Por causa do Espírito Santo que revela a mim aonde que está o pecado, aonde preciso me arrepender, aonde preciso confessar perante a Deus, perante os homens. Então, confessar, eu estou deixando aquilo que me domina, entendeu? Então lá em Provérbios fala sobre isso. Aquele que não confessa não prospera, mas aquele que confessa e deixa o pecado, esse prosperará. Então todas as áreas da minha vida começou a ser próspero, seja lá sentimental, seja emocional, seja físico, seja qual área da minha vida que estava travado, que estava preso, começou a destravar. Porque eu confessei, então o pecado tem nome. Então, qual o tipo de pecado que você está vivendo? Confessa para Deus. Então, aqui fala assim no verso 5, fala assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam as coisas da natureza humana, mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, pensa nas coisas que agradam ao Espírito Santo. Portanto, permita que a natureza humana controle a mente. Controle a mente, pois pode resultar a morte. Fazendo assim, não permita que a sua natureza, que o seu pecado domina sobre você. Porque se você permitir, vai trazer de novo condenação. Vai trazer de novo uma morte física, depois uma morte primeiro espiritual, para depois a morte física. Aqui ele fala assim, pois a mentalidade na natureza humana, ela é inimiga de Deus. Ou seja, então, quando não nasce no Espírito, que está lá em João 3, fala assim, nasce no Espírito. Quando eu nascer no Espírito, agora eu começo a compreender as coisas do reino de Deus. E quando eu não nascer no Espírito, quando eu não morrer para mim, quando eu não morrer para meus pecados, eu nunca vou conseguir compreender o que Deus está dizendo. Então, a minha mentalidade, raciocínio, ela é depravada, ela é cauterizada, não consegue compreender o que Deus está dizendo. Mas quando eu morro para mim, quando eu deixo o Espírito Santo entrar na minha mente, entrar nos meus traumas, entrar nos meus desejos, agora sim eu não sou mais dominado pelos meus desejos carnais. Agora eu sou dominado pelo desejo espirituais, tudo que o Cristo pensa, cara. Então eu vou lá, pega o versículo, o que Cristo pensa? Ele pensa tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que for uma boa fama. Assim eu pensarei. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou compreender Ele. Eu sei que tudo que tá mostrando pra mim é uma verdade. Então eu vou expulsando todas as mentiras construídas. Eu vou pra um campo de batalha na minha mente. Então eu vou expulsando, eu vou repreendendo. Quer me condenar? Eu estou totalmente livre agora. A palavra diz, me garante que agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Então, se tiver que morrer, eu vou morrer por causa de Cristo, não vou mais morrer por outras coisas. Então, isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A, a carne, a lei, ela nunca consegue obedecer à lei de Deus. Então, a minha carnalidade, ela nunca consegue obedecer. Mas o meu espírito, ele consegue, ele se inclina para uma verdade. Pois, ele fala assim... Vocês, porém, não são mais controlados pela natureza humana, mas agora pelo Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo habita em vocês. Então, ou seja, agora tem um Espírito Santo que habita em mim, que traz uma revelação, que traz agora uma verdade. Então, eu estudei sobre isso, então eu compreendo que aquilo que Deus me revelou, somente Ele sabia o que eu estava vivendo. Então, pessoas que não sabem a sua dor, pessoas que não sabem o que você viveu, então ela nunca vai sentir o que está sentindo. Só aquele que passou o que você passou, só aqueles que passam nos conflitos que você viveu, eles vão compreender. E aqueles que querem uma mudança, porque aquele que não quer uma mudança vai te condenar, vai trazer palavras que vão te machucar. Esteja preparado para ser machucado pelas pessoas que vão te machucar, porque elas não compreendem a mentalidade do Espírito Santo. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre Romanos, fala assim, ó, a homossexualidade, ela estabelece uma fragmentação, uma desfuncionação familiar, ou seja, existe uma tendência homossexual e existe agora uma prática homossexual. Então, existe uma pessoa que tem uma tendência, ela só tem só um trejeito, ela só tem um estilo, mas ela nunca praticou, entendeu? Isso não é pecado, então não pode confundir os trejeitos com um pecado. Agora, se a pessoa estiver na prática, isso é uma moral, é pecaminoso.
Isso é uma decisão tomada com é voluntário. Então isso é voluntário. A pessoa ela decide, não, eu quero viver isso mesmo. Então isso é quando a pessoa ela pratica o pecado, isso traz uma transgressão. Então isso você precisa trazer. As pessoas falam assim, nossa, mas por exemplo, tem pessoas que eu já acompanhei e falei assim, mas eu acho que eu sou homossexual. Eu falei assim, por quê? Porque eu tenho pensamento homossexual. Então, pensamento e atitude são totalmente diferentes. Então, isso eu comecei a compreender isso também na minha infância. Porque eu não tinha ainda a prática homossexual, mas eu tinha sentimento homossexual. Então, isso me condenava. Então, isso eu comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a buscar em Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque as pessoas nascem, porque as pessoas passam por isso. Da onde que veio, como que é construído. Então, cara, quando você decide a estudar sobre isso, você, Deus, eu quero ser livre disso. Eu quero agora viver uma nova vida em Cristo. Eu estou disposta a deixar esses desejos. Eu estou disposta a viver a nova vontade do Senhor. Meu, não por medo, não é mais por lei, não é mais por o que as pessoas vão pensar, porque eu decidi amar você. E quando você ama alguém, você está louco por ele, você quer fazer a vontade dele, você quer fazer porque, a coisa mais gostosa do mundo é ter uma paz, cara. A coisa mais gostosa do mundo é você se sentir livre. A coisa mais do mundo é você não sentir mais conflito. A coisa mais gostosa do mundo, cara, é você dormir em paz. Hoje eu sinto feliz, cara. E você tem que respeitar as pessoas que estão na homossexualidade. Tem que respeitar. Então, eu estou falando uma coisa que eu sofri, cara. Eu sofri dentro da igreja. Eu sofri com preconceito. Eu sofri e eu queria entender sobre isso. E hoje eu estudei sobre isso, bati de frente comigo, bati de frente com a minha mente, bati de frente com meus traumas, bati de frente com aquilo que me aprisionava. Passei por várias experiências espirituais, tive confronto espiritual com as trevas, foi um momento difícil para mim, mas eu permaneci. Então, o que eu falo para as pessoas? Estuda, cara, a homossexualidade. Da onde que vem, como que é os comportamentos. Então, no meu caso, a minha história, não queira estudar a minha história, estuda a sua história, estuda os seus comportamentos, estuda a história da sua família, porque só assim você vai compreender sobre mais esse assunto. Então, no meu caso, foi abuso sexual. Então, o abuso sexual, cara, trouxe para fora um bloqueio de homens. Então, por eu ter sofrido isso, me bloqueou. Mas quando eu falei assim, Deus, me ajuda, me ajuda. Eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar aquele que me feriu. Então, tudo isso por causa do Espírito Santo. Então, eu comecei a falar assim, Deus, é isso mesmo que eu quero para minha vida, uma vida nova. Então, eu estava presa em lugares de abusos. O Espírito Santo foi lá, me revelou, eu orei com Deus, orei com o Espírito Santo, orei com Jesus, pessoas estavam comigo, ele tive um momento espiritual que me saí daqueles lugares de prisões. Então eu comecei a compreender que tanto a homossexualidade é comportamento e como também é espiritual. Então ela é construída. Então eu comecei a desconstruir, então eu comecei a buscar. Então a lei de Deus, cara, hoje eu compreendo que ela me evita de coisas piores que pode acontecer comigo. Então ela estava me evitando. Hoje, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, ele fala assim: se a lei não falasse que roubar era pecado, eu não sabia que era pecado. Porque precisa da lei. A lei, ela te protege. Ela te protege a lei de Deus, né? Não a lei de homens, né? A lei de Deus, ela te protege por coisas piores que pode acontecer. Então, eu hoje tive esse cumprimento, hoje tive essa compreensão que a lei de Deus, ele estava me prevenindo por coisas piores que poderiam acontecer comigo, né? Então, e é difícil se você falar com alguém que não tem uma mentalidade do Espírito Santo, não queira empurrar as coisas, cara, que a pessoa ainda não quer. Então agora aqueles que quer ensina, traz sabedoria, estuda sobre isso, estuda sobre os comportamentos. Eu falo assim, escrevi assim, ninguém planeja ser homossexual. Por isso a situação é tão delicada, esse tipo de guerra no interior que envolve aflição e conflitos. Traz um transtorno na minha mente, sabe? Quem dera que isso não tivesse acontecido. Eu falo, que eu não queria que acontecesse dentro da minha casa, não queria que isso aconteceu comigo, mas aconteceu, sabe? E agora eu tenho que sair disso.
Então eu decidi, eu não pedi para ser homossexual. Eu falei, Deus, eu nasci mãe, eu quero ser homossexual. Eu não pedi, mas foi construído dentro de mim. Então, é isso, comecei agora a escolher. Falei, Deus, o que agora que eu vou fazer da minha vida? Agora que eu descobri uma verdade, agora que eu descobri de onde